Poderia muito bem ser chamado Atos do Espírito Santo, né? Muitos muitos estudiosos dizem que esse livro poderia facilmente se chamar Atos do Espírito Santo, ao invés de Atos dos Apóstolos, porque, na verdade, é o Espírito Santo trabalhando na vida dos apóstolos e através da vida deles, e muitas coisas têm acontecido na igreja. E nós temos estudado essa série desde o início do ano. Hoje é o 13º sermão dessa série, e nós temos visto então que de acordo com o crescimento da igreja, de acordo com, primeiro veio o Espírito Santo, desceu sobre o povo, e aí Pedro então prega seu primeiro sermão. Por causa desse sermão, 3.000 almas são acrescentadas à igreja, e o povo de Deus então começa a ser perseguido, e aí Pedro prega de novo, e aí mais 5.000, e aí a igreja vai se expandindo, e aí com essa expansão começam também aparecer os problemas não só de perseguição, mas também de infiltração. Gente falsa começa a entrar na igreja, gente que quer perverter o evangelho começa a entrar na igreja, gente mentirosa começa a entrar na igreja, e nós vemos também, e nós falamos a semana retrasada, que onde existe crescimento, existe também problemas. Isso. Onde existe crescimento, existe problemas, mas onde existe problemas, nós precisamos buscar solução que geram transformação. Muito bem, tá ligadinho, você só atropelou um pouquinho, as always. Ok, então nós vemos que quando nós crescemos, né, nós falamos agora, brinquei agora com o Diego, né, já está trabalhando, conforme você vai crescendo, conforme você vai, quando você tem 12, você não vê a hora de chegar nos 18, não é verdade? Quem aqui nunca, nossa, eu não vejo a hora de chegar com 18 anos, eu vou tirar a minha habilitação, eu vou trabalhar, eu vou isso, eu vou aquilo outro. Você vai ver quando você chegar lá. Trabalhar. Mas, o Diego está ali, estava procurando ele. Mas quando a gente chega nessa idade, a gente percebe que a vida não são só flores, né? Que aí os problemas começam a aparecer, Marissa. Você vai ter que começar a pagar suas contas, vai ter que comprar ração para o seu cachorro. Marissa, aí aquele Air Jordan que você quer, você vai ter que pagar. Aí os problemas começam a acontecer, né? E aí nós vemos que e nós precisamos achar a solução, e a solução para esse tipo de problema é trabalhar, é fazer algo a respeito, né? E nós vemos que na igreja não foi diferente, nós temos visto isso, né? E nós temos visto problemas, e hoje em especial, e nós falamos também por causa dos problemas, houve então a escolha dos primeiros diáconos que nós vimos na igreja de Atos, né? Então isso tudo tem nos incentivado, tem nos exortado a sempre estarmos olhando para o Senhor. Quando os problemas vierem, olhe para o Senhor. Quando estiver tudo bem, olhe para o Senhor. Quando estiver tudo ruim, olhe para o Senhor. Sempre, nunca tire os seus olhos do Senhor. Amém? Amém. Estão comigo? Estão acordados? Se alguém dormir, eu vou gritar. Se você vê eu gritando, pode saber que eu estou vendo alguém dormir, né? Estou avisando. Então hoje nós vamos ler Atos dos Apóstolos, e nós vamos ler no capítulo 6, dos versos 8 a 15, e o capítulo 7 todo, 60 versículos. Hoje vai ter pano para manga, viu, para nós conversar. Mas fica tranquilo que nós vamos por partes, tá bom? Primeiro vamos orar. Pai Santo, mais uma vez, nós queremos nos colocar diante do Senhor em agradecimento, Senhor Deus, pela Tua palavra, pela liberdade que ainda temos, ó Pai, de estarmos aqui reunidos como Teu povo, de abrir a Tua palavra, de expor a Tua palavra, Senhor Deus, e nós te pedimos capacitação do Teu Espírito Santo mais uma vez essa noite. Para mim, que estou aqui falando, que estou aqui, Senhor, tentando passar o que eu tenho entendido, o que o Senhor tem falado comigo, mas também capacitação para os meus irmãos, para minhas irmãs, para aqueles que nos ouvem, nos assistem online, Senhor Deus, para que nós possamos entender, para que nós possamos assimilar todo esse ensinamento, Senhor Deus, e possamos ser pessoas melhores para o Teu reino, pessoas melhores para a comunidade onde nós estamos inseridos, ó Pai. Senhor, capacita o Teu povo. Capacita-nos, ó Pai, a olharmos sempre, sempre, sempre para o Senhor, a não esmorecermos na nossa fé. No nome santo de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Eu quero começar hoje com uma frase, e a frase diz o seguinte: não se preocupe, eles só podem te matar. Não se preocupem, eles só podem te matar. Nós vimos essa semana. Bom, você sabe que eu sou muito ligado ao esporte, gosto de esporte, sou professor de educação física, acompanho o esporte. É para trocar? Temos visto, então,
durante essa semana, e essa semana nós tivemos duas notícias completamente o oposto uma da outra. Primeiro, nós temos o Comitê Olímpico Americano, de um nadador que se tornou nadadora, e então ele queria competir nas Olimpíadas, competir com as mulheres nas Olimpíadas, e a Confederação Olímpica dos Estados Unidos disse: não, você não vai competir com o time feminino. Você é bem-vindo para fazer os treinos, os seletivos, isso, as seletivas com a equipe masculina, e se você se classificar, se você for realmente bom, aí você vai. Aí você pode ir competir com o masculino. Então, e essa pessoa tinha ganhado várias medalhas em campeonatos internos, e ela perdeu todas as medalhas, e a segunda colocada, que ficou sempre segunda colocada, ela ganhava em primeiro, e essa outra menina em segundo. Essa menina, então, fica com as medalhas. Então, foi uma vitória nesse sentido para a gente que não crê nessas coisas, ok? E a segunda coisa, um tanto quanto triste, né? Nós vimos um dos técnicos da Seleção Brasileira de Basquete que se posicionou na sua rede social contra o aborto no Brasil, contra essa lei de aborto, contra tudo que está acontecendo no Brasil, e a Confederação Brasileira de Basquete, então, mandou esse cara embora, despediu esse cara. Então, quer dizer, de um lado nós vemos, né, uma coisa boa, e imediatamente do outro lado nós vemos uma perseguição, né? Mas não se preocupem, eles só podem te matar. Só isso. Então, nós paramos o nosso estudo no capítulo 6, né? E na ocasião, no verso 7, nós lemos que homens de Deus que servem, homens de Deus foram escolhidos para então começar a servir a igreja, e foram chamados os primeiros diáconos da igreja. Um desses diáconos foi um homem chamado Estevão, cheio de sabedoria e do Espírito Santo. Eu me lembro de, algum tempo atrás, ouvi uma mensagem do pastor John Piper, pregar sobre perseguição aos cristãos. E na ocasião ele mencionou e explicou as palavras do Senhor Jesus que se encontram em Mateus capítulo 10, versículo 28, que diz assim: não temais os que matam o corpo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A ênfase de Piper aqui nesse sermão foi que esse versículo ele é muito encorajador quando você e eu passamos por momentos de perseguição. Quando você e eu compartilhamos o Evangelho e fazemos o trabalho que fazemos para a glória de Deus, a pior coisa que a oposição pode fazer é te matar. Essa é a pior coisa que eles podem fazer, porque eles só podem nos matar. Mas aquele que pode jogar a sua alma, o seu corpo e a sua alma no inferno, é esse que nós devemos temer, que é o nosso Senhor Jesus. Mas enquanto eles podem matar o corpo, eles não podem matar a alma. Foi exatamente isso que fizeram com Estevão. Então, ao estudarmos juntos hoje esse breve ministério, porque foi bem breve a vida desse homem, não sabemos a idade dele, não fala muito a Bíblia, talvez se a gente for estudar mais a fundo, nós possamos descobrir isso. Mas o que eu quero dizer para vocês é que parece que o ministério dele foi bem breve, né? Ele já estava ajudando na igreja, já estava servindo ali na igreja primitiva, talvez por 1, 2, 3 anos, e aí chamaram ele então, porque ele demonstrava sabedoria e ser cheio do Espírito, chamaram ele então para ajudar a servir na igreja como diácono, e parece que não durou muito. Mas graças a Deus não durou muito por uma boa causa. Ele não desistiu, né? Ele não desistiu. Desistiram com ele, mas mal sabiam que eles só poderiam matá-lo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de enfatizar com vocês se encontra nos versos 8 a 15 do capítulo 6. A primeira coisa que eu gostaria de falar é: lembre-se sempre que quem capacita é o Espírito Santo de Deus. Versos 8 a 15 do capítulo 6. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então,
subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo e líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali, apresentavam falsas testemunhas e diziam: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que seu rosto parecia o rosto de um anjo. A Bíblia nos ensina que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Amém? O Espírito de Deus habita em todos. O Espírito de Deus habita naqueles que o Senhor escolheu, chamou e salvou. Amém? Então é isso. Então a Bíblia nos ensina isso, e a Bíblia identifica Estevão como um homem cheio do Espírito Santo. Se tem uma palavra que descreve esse homem, é a palavra cheio. Cheio. O capítulo 6, versículo 3 diz que ele era cheio de sabedoria. Sabedoria vinda do Espírito Santo de Deus e não dele mesmo. O verso 5 do capítulo 6 diz que Estevão era cheio de fé e do Espírito Santo. Ele foi salvo pela fé, vivia pela fé e era cheio do Espírito Santo. Sempre estamos cheios de alguma coisa, irmãos. Nós sempre estamos cheios de alguma coisa. Ou vai ser de Deus ou vai ser de pecado. Ou vai ser de Deus ou vai ser de mim mesmo. Ou vai ser do Espírito ou vai ser da minha vontade. Nós sempre estaremos cheios de alguma coisa. Nunca diga que você está vazio. Você nunca está vazio. Você sempre está cheio. Depende do que você está cheio. Se você diz que você está vazio de Deus, é porque você está cheio de você mesmo. Se você diz que você está vazio de alguma coisa, que você está desanimado, que você não está aguentando, é porque você está distante de Deus, então você está cheio de você mesmo e cheio das suas próprias vontades. Não diga que você está vazio, você está cheio. Só depende do que você está cheio. Quando eu digo que eu não estou com paciência, eu estou cheio de quê? De ira. Não é que eu não tenho paciência, é que a ira tomou conta da minha paciência, entende? Então eu sempre estou cheio de algo. O verso 8 do capítulo 6 também diz que ele era cheio de graça. A vida desse homem era abençoar o que estavam à sua volta. A graça não era dele, a graça era a graça de Deus sobre a vida dele na salvação, e a graça de Deus atuando na vida desse homem para que ele exalasse o bom perfume de Cristo. Mas ainda assim, as pessoas se levantaram contra Estevão e o perseguiram. Eles são os judeus mencionados no verso 9, que nós acabamos de ler, que começaram a disputar com ele, mas a Bíblia diz que eles não eram capazes de resistir à sabedoria com que ele falava. Por quê? Porque quem é que capacita? Quem é que nos capacita? O Espírito Santo de Deus. O versículo 15 dá para nós uma declaração fantástica. Estevão está tão cheio do Espírito que quando seus inimigos olham para ele, eles não veem um homem com medo, eles não veem um homem acuado, eles não veem um homem que não sabe o que fazer, mas eles enxergam o seu rosto como o rosto de um anjo. Agora, como é que é um rosto de um anjo, eu não sei. Mas eles enxergam um rosto de um anjo, provavelmente um ser celestial. É o Espírito Santo próprio, exalando através da vida de Estevão. Seus inimigos não podem derrotá-lo com suas palavras, a Bíblia diz. Eles não foram capazes de resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Irmãos, nós não podemos nos limitar a pensar que isso só aconteceu com Estevão e com os 12 apóstolos. E com alguns outros depois deles. O Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você, continua o mesmo ontem, hoje e continuará o mesmo para sempre. Obrigado, pastor Kleber, você está acordadinho. Amém? O Espírito de Deus de ontem, de hoje, é o mesmo eternamente. Falei igual a Adri agora. Eternamente, né, Adri? Ele é o mesmo, ele não muda. Irmãos, ele não muda.
O Espírito nos ajuda a testemunhar, ele nos ajuda também de outras maneiras, ele nos ajuda a vencer os vícios. O Espírito de Deus nos ajuda a perdoar, nos capacita a perdoar, a liberar perdão. O Espírito de Deus nos torna um homem melhor, uma mulher melhor, um filho melhor, nos torna uma pessoa melhor. É por isso que nós devemos ser cheios do Espírito. O Espírito de Deus nos ajuda a realizar nosso melhor no nosso trabalho. É Ele quem faz isso. O Espírito de Deus nos dá calma e confiança e nos diz que Ele está no controle de tudo. É o que diz o verso 15. As pessoas olhavam para Estevão e não viam um homem acuado e com medo. Eles enxergavam um rosto que exalava paz, aquela paz que excede todo o entendimento. E se fosse eu ou você na situação de Estevão? O que será que esses homens iam enxergar? O que esses homens iriam ver se tivesse eu ou você perante o Sinédrio, sendo acusado de pregar sobre Jesus Cristo, acusado de blasfemar contra a lei, contra Moisés e contra os profetas? O que será que eles iam olhar quando eles olhassem, ou que eles iriam enxergar quando olhassem para nós? Então esse é o nosso primeiro ponto. Nós precisamos lembrar que quem nos capacita a falar, quem nos capacita a testemunhar, quem nos capacita a viver, quem nos capacita a todas as coisas é o Espírito Santo de Deus. Amém? Segundo, lembre-se da história de Deus através da Escritura. Você lê a Bíblia? Vou perguntar de novo, está vendo como vocês não estão acordados? Você lê sua Bíblia? Obrigado. Você achou seu óculos lá essa semana? Samuel achou uma pulseira. Eu já ia usar essa ilustração. A vovó, cuidadosa como é, colocou uma pulseirinha lá que eles estão trabalhando lá no meio da Bíblia dele. E aí ele não achava essa pulseira. Aí a avó falou: Samuel, eu coloquei no meio da sua Bíblia. E ele foi procurar na casa e não achava. Eu não estou achando. Está na minha mala. Não está na minha mala. Aí a avó falou: está no meio da sua Bíblia. Ele foi achar, leu bastante a Bíblia essa semana, né, Samuel? Né? E é exatamente isso. Já viram? Eu já contei essa também aqui da irmãzinha que perdeu o óculos e chegou para o pastor, desculpa, mas eu não vou poder fazer a leitura bíblica do domingo porque eu não encontro meu óculos. Eu não acho meu óculos e não tem como fazer outro e não sei onde está. E naquela mesma noite ela chegou em casa e bateu a mão no criado que estava do lado da cama dela e a Bíblia caiu. Adivinha onde estava o óculos? Dentro da Bíblia. Irmãos, usem os seus óculos, para quem usa óculos, se é que você me entende. Leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. E é isso que Estevão está lembrando essas pessoas que estão ali. Estevão está puxando a memória, que lembre-se, quem é que estavam acusando ele? Os judeus. E o que Estevão era? Estevão era judeu? Estevão era judeu ou não? Estevão era judeu ou não? Eu falei quando os homens foram escolhidos. Lá no capítulo 6. Não, Estevão não era judeu. Mas Estevão conhecia toda a história de Deus. Ele era de origem grego, isso. Nossa, fugiu a grego. Isso mesmo. Estevão e os outros 6 que foram escolhidos para servir a igreja eram todos de origem grega. Tanto que os nomes vêm todos de origem grega. Por quê? Porque o problema era exatamente com essas pessoas que estavam adentrando a igreja. Então a igreja escolheu esses homens para que eles servissem. Ok? Mas nós precisamos lembrar que, apesar de ser de origem grega, esse povo todo conhecia a história de Deus. Ok? Então Estevão chama a atenção deles. É como se Estevão estivesse falando assim: olha, vocês estão falando que eu estou, de certa forma, deturpando a palavra de Deus, mas quem está, na verdade, são vocês. São vocês. Então Estevão foi acusado de falar contra Deus, contra Moisés e contra o templo. E ele foi então arrastado diante do Sinédrio, a liderança judaica, e ele fica então de frente do sumo sacerdote. E o verso 1 do capítulo 7 diz: são verdadeiras essas acusações? São verdadeiras essas acusações? Então o que nós temos é a defesa de Estevão. Assim como Pedro antes, diante do Sinédrio, Estevão não enxerga um grupo de julgadores, um grupo de juízes
julgando ele, mas assim como Pedro enxergou, Estevão também agora enxerga uma congregação, e Estevão começa a pregar para eles. Estevão então faz o seu sermão, que inclusive é o mais longo do livro de Atos, que são 60 versículos, aqui no capítulo 7. Estevão, o que Estevão faz é dar um breve, bem breve, relato do trabalho de Deus no Antigo Testamento. O capítulo 7 é como se fosse uma versão reduzida, uma breve sinopse do Antigo Testamento. Estevão, ele está se defendendo diante do Sinédrio. O seu ponto principal é que não é ele quem está falando mal de Moisés, ou do templo, ou de Deus. São eles, mas ao revelar isso, Estevão lhes dá a história do povo de Deus. Estevão lembra a eles o que eles parecem esquecer. Nós podemos ver aqui que a história de Deus, através da Escritura, é encorajadora para nós, irmãos. Quando nós estamos enfrentando qualquer tipo de problema, qualquer tipo de perseguição. Porque o que nós lemos é o que nós podemos chamar de os heróis da fé do Antigo Testamento. Estevão, meio que como condensou a história desses três homens, Abraão, José e Moisés. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Abraão não é o dono da venda da esquina ali não, viu? Do DIY shop. Estou falando de Abraão, da Bíblia. De Moisés, da Bíblia. De José, da Bíblia. Cada um desses líderes da antiguidade enfrentou perseguição. Eles enfrentaram ferrenha perseguição. E eu creio que isso é um encorajamento para nós hoje. Porque isso nos diz, vocês não estão sozinhos nessa. Vocês não estão sozinhos nessa. Pessoas de Deus sofreram perseguição entre nós, pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós ouvimos. Acabei de falar para você de um homem que se posicionou contra algo que está errado, e ele foi punido por isso. Nós temos, alguns anos atrás, um atleta da Seleção Brasileira de Vôlei, que também se posicionou por causa de uma coisa. Esse cara, simplesmente, acabaram com a carreira dele. Coitado, virou político. Mas ele está lutando pela causa. Continua lutando pela causa, né? Mas esses homens, e esses que nós estamos falando, também foram rejeitados pelo povo. Eles foram rejeitados pelo povo. Primeira coisa que nós vamos ver, então, dos versos 2 a 8, do capítulo 7. Ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, ele disse, saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele os seus antecedentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou dessa forma, a sua descendência será estrangeira em uma terra estrangeira, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Eu, porém, castigarei a nação a qual servirão como escravos, disse Deus. E depois disso tudo, sairão dali e me adorarão neste lugar. Então, deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias após o nascimento. Mais tarde, Isaque gerou Jacó e os 12 patriarcas. Abraão confiou em Deus e seguiu a Deus e perseverou através de todas as adversidades que enfrentou. Deus manda ele sair da sua terra, o que já era uma coisa muito difícil para aquela época, imagine. Se hoje é difícil, imagine antigamente. Sai da sua terra, deixa toda a sua parentela, sai da sua zona de conforto, deixa tudo e todos que você ama e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Abraão, então, ele confiou em Deus, porque ele sabia. E vale lembrar que antes disso, antes de Deus falar com Abraão, tanto Abraão quanto a sua família eram adoradores de deuses pagãos. Mas Deus escolheu Abraão e escolheu abençoar Abraão. Ele enfrentou muitas dificuldades, mas ele creu em Deus e porque ele perseverou, Deus o
abençoou, e toda a sua geração. Abraão foi um homem de fé. Abraão foi movido pela esperança de que Deus cumpriria absolutamente tudo o que ele lhe havia prometido. Será que nós podemos confiar nisso? Será que nós podemos confiar hoje que Deus vai cumprir todas as promessas dele nas nossas vidas? A próxima figura, eu não vou me apegar muito nas figuras aqui, mas vamos seguir. O próximo homem de que Estevão fala é o testemunho de José, de 9 a 16. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Deus, porém, estava com ele e o libertou de todo o seu sofrimento, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois, houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados na sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José se fez conhecer pelos seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar Jacó, o seu pai, e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então, Jacó desceu do Egito, onde ele e os nossos antepassados faleceram. Os seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado dos filhos de Amor, em Siquém, por certa quantia. Irmãos, leiam a história de José no final do livro de Gênesis, dos capítulos 37 a 50. É uma grande história de como Deus estava com José e Deus o livrou de maneira providencial. Deus o usou de maneira providencial, guiando e encorajando esse homem a enfrentar perseguição, a perseguição dos seus próprios irmãos, a perseguição da sua própria família e a perseguição também dos outros. Apesar de ser um estrangeiro e escravo nas terras do Egito, José continuou firme na sua fé e ele foi abençoado pela sua perseverança. Deus agiu em seu favor. José perseverou ao ser desprezado, perseverou ao ser perseguido, continuou firme e recebeu a sua bênção. Você tem estado firme? Vou puxar o sotaque aqui do interior agora. Você está firme? Irmãos, vocês estão firmes? Nós temos que estar, porque o Senhor é a nossa rocha e a nossa fortaleza. Nós precisamos estar firmes no Senhor, porque os problemas virão, a perseguição virá, e se nós não estivermos firmes com Ele, nós vamos perecer. Obrigado. Nós vamos perecer. Gênesis 50, 20 é o resumo da história de José. Gênesis 50, 20 diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Irmãos, José é para nós um dos exemplos mais próximos de Cristo no Antigo Testamento. Veja, ele foi amado pelo pai, ele foi invejado pelos irmãos, foi vendido por algumas moedas de prata, foi provado de várias maneiras, foi perseguido injustamente, foi abandonado pelos amigos, foi exaltado depois da aflição e foi também salvador de um povo. José é para nós fugiu o nome. Tipologia, obrigado. Uma tipologia de Cristo do Antigo Testamento. É Deus mostrando a história e apontando para o Cristo. É Deus agindo no povo e através do povo e apontando para aquele que viria para salvar de uma vez por todas. O próximo homem que nós vamos ver é Moisés. Nós vamos agora nos alegrar quando ouvimos essa história. E eu vou tentar ler mais rápido ainda, ainda bem que não tem tradução hoje, né, Paulo? E é possível que Estevão se alongou um pouco mais na história de Moisés, porque ele estava sendo acusado de falar contra Moisés. Então, Estevão resume a história desse homem de Deus em 3 períodos. Os primeiros 40 anos, enquanto Moisés achava que era forte.
Moisés foi criado na casa do faraó, Moisés foi educado na casa do faraó, Moisés talvez achava que era o bambambam. Ele achava que era forte. E na sua força, ele tenta então ser o libertador do povo. Quando ele cai em si e ele vê aquela injustiça, ele tenta então ser o libertador do povo. E acaba sendo rejeitado pelos seus irmãos de sangue, de terra, de povo. Os versos 23 a 28 do capítulo 7. Eu não vou ler tudo não, tá? Depois vocês podem ler em casa. Está aí, dos versos 23 a 28. Dos 40 aos 80, Moisés reconhece que é fraco. E agora ele foge para o deserto, então é escolhido por Deus para agora sim ser o libertador do povo. Então vocês estão vendo aqui onde é que está a força, onde é que está o poder. O poder não está em mim, a força não está em você. O poder e a força estão no Senhor. No Senhor. E o terceiro período da sua vida, dos 80 aos 120, Moisés finalmente aprende que Deus é tudo. Que Deus é quem faz todas as coisas. Espero que não demore todo esse tempo para mim, para você perceber isso. Se é que nós vamos chegar pelo menos nos 80. Né? Então o verso 37, Estevão lembra aos seus compatriotas que Moisés predisse a vinda do Messias. Ele diz o seguinte no verso 37, este é aquele Moisés que disse aos israelitas, Deus levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ou seja, agora, Estevão passa de acusado para acusador. Estevão agora aponta para eles dizendo, vocês estão dizendo que eu estou ensinando contra, mas vocês é que estão rejeitando tudo o que lhes foi ensinado. Porque o Messias foi predito. Os profetas falaram acerca deles. Moisés falou acerca deles. E vocês estão dizendo que eu que estou blasfemando? Vocês é que rejeitaram. Vocês é que o pregaram na cruz. Estevão, então, dá esse breve testemunho da história desses três homens e os leva direto para a época de Davi e Salomão, lembrando ao povo que Deus não habita em uma construção. Porque, lembram-se, eles estavam o acusando de falar contra Moisés, a lei e o templo. Vamos ler juntos agora dos versos 44 a 50, do capítulo 7. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou de diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra, até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão que construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas? Os judeus, irmãos, eles estavam perseguindo Estevão e acusaram-no de falar contra Moisés, contra Deus e contra o templo. E Estevão aqui está trazendo a eles a lembrança de que Deus é muito maior do que a construção. Nós não adoramos a construção de Deus, nós adoramos o Deus da construção. Nós não adoramos o templo de Deus, nós adoramos o Deus do templo. Nós não adoramos Deus porque nós estamos nesse lugar, nós adoramos a Deus em todos os lugares, em todos os momentos. Então, não importa o lugar, tanto que quando Jesus foi indagado, Senhor, onde é que nós devemos te adorar afinal? É no templo, é no monte, onde é que é? Quem foi que fez essa pergunta para Deus? A mulher samaritana. A mulher samaritana, indagando ao Senhor Jesus, reconheceu quem ele era. Tá bom, então onde é que é? E Jesus diz o que para ela? Haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Não é nem no templo e nem no monte.
é em espírito. É em espírito. John Stott, de forma brilhante, para mim, o melhor resumo que eu já li a respeito disso, ele resume essa tese usada por Estevão. Eu vou ler para vocês o que ele diz. Um único fio percorre toda a primeira parte de sua defesa. O Deus de Israel é o Deus peregrino, que não se restringe a um lugar. As principais afirmações desse discurso são: o Deus da glória apareceu a Abraão enquanto esse ainda estava na Mesopotâmia. Capítulo 7, verso 2. Deus estava com José, mesmo quando ele ainda era escravo no Egito. 7:9. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto de Midian e assim transformou aquele lugar em terra santa. 7:30-33. Apesar de no deserto Deus ter andado de tenda em tenda, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas. É, portanto, evidente, com base nas próprias Escrituras, que a presença de Deus não pode ser restrita a um local e que nenhum edifício pode confiná-lo ou inibir a sua atividade. Se ele possui uma casa aqui na terra, então ele está no povo no qual vive. Ele se comprometeu a ser o Deus dele através de uma aliança solene. E de acordo com essa promessa da aliança, onde quer que o seu povo esteja, ali também ele está. E nós, em Cristo Jesus, somos co-herdeiros. Já estudamos isso em Gálatas junto, lembram-se disso no ano passado? Nós, em Cristo Jesus, somos co-herdeiros de Abraão pela fé, portanto, somos nós parte do povo de Deus, porque somos enxertados no Senhor Jesus, somos salvos por Ele, aceitos por Deus como seu povo, como seus filhos e filhas, amém? Então, onde quer que o seu povo esteja, ali também estará o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo habitando em nós. Estevão faz esse sermão e ele revela a história do povo de Deus através da Escritura. E ao dar a história da Escritura, ele menciona que alguns heróis da fé, chamados Abraão, José e Moisés, que cada um deles enfrentou perseguição, e eu repito a frase que eu falei no começo: não se preocupem, eles só podem te matar. Eles só podem te matar. Terceiro ponto e último. Lembre-se que a casa, ou a nossa casa, não é aqui, mas é com o nosso Senhor. Dos versos 51 a 60. Primeiro, 51. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Estevão está apontando que os mesmos que perseguiram Abraão, José e Moisés são aqueles agora que estão perseguindo a ele. É como se Estevão tivesse atraído a sua atenção o tempo todo para esse final. A propósito, eu estou, na verdade, falando de vocês. É de vocês que eu estou falando. Foram vocês que perseguiram esses homens de Deus. Foram vocês que perseguiram a Cristo e ainda o estão perseguindo. São vocês os responsáveis por isso. E dos versos 52 a 54. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram o dente contra ele. Essa é a maneira de dizer que os judeus estavam enfurecidos com Estevão. Eles não queriam ver a si mesmos na história do povo de Deus. A Bíblia tem esse efeito sobre nós. A Bíblia, segundo Tiago, diz que a Bíblia é um espelho. E quando nós olhamos para esse espelho, nós não devemos gostar do que vemos. E foi exatamente o que Estevão fez com esses homens. Estevão abriu a palavra de Deus e disse: olhe para o espelho, vocês que estão me julgando. Olhem para o espelho, vocês aí que estão me julgando, e vê se você gosta do que você vê. E eles, não querendo aceitar essa mensagem, não querendo aceitar o que Estevão estava dizendo, então rangeram os dentes e programaram ou planearam matar
o servo de Deus. Irmãos, quando eu e você olhamos no espelho, alguém já disse que quando eu e você olhamos no espelho, nós estamos olhando para o nosso pior inimigo. Nosso pior inimigo, o diabo é o inimigo das nossas almas, nós sabemos disso. Mas o meu pior inimigo sou eu mesmo. O seu pior inimigo é você mesmo. Quem sabe, se quando a gente olhar no espelho, a gente ser sincero o suficiente para dizer o seguinte: é verdade, o problema sou eu. O problema não são os outros. O problema não é meu marido, o problema não é minha esposa, o problema não é meu pastor, meu irmão da igreja, o problema não são as ovelhas, o problema sou eu. O problema sou eu. E o que é que eu vou fazer com esse problema? Lembra? Crescimento gera isso. Se você encontrou um problema agora, é sinal que você tem crescido, você tem amadurecido. Nossa, está fugindo hoje as palavras. Amadurecido, obrigado. Você tem amadurecido. Se você olhou para a Bíblia hoje e você enxergou o seu problema, é porque você tem amadurecido. Porque com o amadurecimento vem problemas. O que você vai fazer com isso agora? Continua olhando no espelho. Mas não é para fazer maquiagem, pentear o cabelo, não. É para você se enxergar como você realmente é. É para você se enxergar como você realmente é. E essa é uma maneira que Estevão usou para dizer para eles que eles estavam, ou eles eram culpados exatamente daquilo que eles estavam acusando Estevão. Tiago diz que a Bíblia é um espelho e nós, ao olharmos para a Escritura, nós vemos o que precisa ser corrigido. Corrigido. Quando nós olhamos para o espelho, nós vemos somente imperfeição e nós precisamos corrigir aquilo que está imperfeito. Os judeus, eles olharam para o espelho e não gostaram do que viram, mas ao invés de mudar, eles decidem então matar, que é mais fácil. É mais fácil eu olhar no espelho e ver uma coisa que não me agrada e falar: a culpa é da minha esposa, vou matar ela. A culpa é do irmão, vou matar ele. A culpa é do fulano, vou matar ele. É assim que a gente faz. E quando eu falo matar, eu não estou falando de matar no físico, propriamente dito. Eu estou falando de acabar com a reputação dele, acabar com a reputação dela, xingar, falar mal, maltratar, porque assim eu acabo com ela, eu mato ela, entende? Porque o problema não está em mim, o problema está nela, então é ela que precisa sofrer. E é isso que nós fazemos. Quem tem que sofrer é o outro, o problema é do outro, não é meu. E foi exatamente isso, é exatamente isso que Estevão está falando para os judeus. Queridos, irmãozinhos, vocês são o problema. Vocês são o problema aqui, não eu. Eu só estou fazendo o que Deus me mandou fazer. Vocês são o problema. E eles não queriam admitir que eram maus, tão maus quanto os seus antepassados, perseguindo os profetas de antigamente e agora culposamente matando a Jesus. E quando eu digo culposamente, vocês entendam muito bem que Deus usou esses homens para cumprir o seu propósito eterno. Amém? Eles foram culpados? Sim, mas nós também somos culpados da morte de Cristo. Amém? Porque Ele morreu pelos nossos pecados. Mas é Deus usando esses homens como ferramentas para que o nome dele seja glorificado. Só isso. Só isso. Então, ele lembra que eles são culpados disso também. E o verso 55 e 56 diz o seguinte: Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. E Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé, à direita de Deus. Deus então revela a Estevão. E agora eu quero falar do nosso lar celestial. Deus, então, revela a Estevão para onde ele estava prestes a ir. Deus abre a janela do céu e Estevão vê a sua casa, a sua gloriosa casa. Apenas 5 vezes na Bíblia, nós lemos sobre alguém que tem essa visão do céu estando aqui na terra. Isaías, no capítulo 6,
Ezequiel, no capítulo 10, Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, João, em Apocalipse 4 e 5, e agora Estevão. E os versos 57 a 60 diz: eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixavam os mantos dele aos pés de um jovem chamado Saulo. Nós vamos falar sobre ele aqui algumas semanas. Glórias a Deus por Saulo. Glórias a Deus que ele estava lá, ele estava assistindo tudo isso. Deus já estava trabalhando na vida dele, já estava movendo o coração dele. Coitado, não sabia de nada. Não sabia de nada, inocente. E ele estava ali concordando. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considereis culpados deste pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Adormeceu. Que lindo fim para a vida de Estevão. Como assim, pastor? O cara foi apedrejado até a morte, deve ter sentido dor. Que lindo fim para a vida de Estevão. Porque não se preocupe, irmãos, eles só podem te matar. Eles só podem nos matar. Como é que isso pode ser bonito? Como é que você vê alguém sendo apedrejado até a morte pode ser bonito? Se for para a glória de Deus, é. Se for para a glória de Deus, é. Já tomou uma pedradinha por causa de Jesus? Já? Pelo menos um pedregulhozinho, daqueles pequenininhos, por causa de Jesus? Já tacaram uma pedrinha no você? Já jogaram tomate podre na sua cara por causa de Jesus? Já te expulsaram de algum lugar por causa de Jesus? Já foi cancelado na internet por causa de Jesus? O cancelamento hoje é a pedra dos tempos atuais. Parece que dói mais do que uma pedra de verdade, né? Você ser cancelado na internet. O povo quer morrer. Né? A tradição diz que ele foi empurrado para um precipício. Então grandes pedras foram jogadas sobre ele, esmagando a sua cabeça. Esmagando a sua cabeça. Mas ao morrer, ele clama ao Senhor e ele faz a mesma oração que Jesus fez na cruz do Calvário. A mesma. Senhor, não lhes impute esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Ele se lembrou do seu Senhor naquele momento. A Bíblia diz, e tendo dito isso, adormeceu. Ele morreu. O céu é a casa do nosso Pai para todos os crentes no Senhor Jesus. A Bíblia diz no Salmo 116, 15, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Estevão, então, a Bíblia diz que teve uma visão do céu. Deus abre as portas do céu e vê Jesus à direita do Pai. Veja novamente o verso 56. E disse: veja os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Normalmente, quando se fala de trono, se fala de céu, normalmente o Senhor Jesus aparece assentado à direita do Pai. E por que ele está em pé? Por que ele está em pé? Ele está em pé para receber o seu servo Estevão. Consegue se imaginar nessa cena? O Senhor Jesus em pé para me receber, para te receber no céu? Porque nós somos rejeitados, porque nós somos esculachados, porque nós somos apedrejados por causa do nome dele. Irmãos, quando eu e você enfrentarmos perseguição essa semana, não se preocupe, eles só podem nos matar. Hoje, então, nós vimos a vida de Estevão, um exemplo poderoso de fé, coragem e perseverança diante da perseguição. Estevão, cheio do Espírito, testemunhou as verdades do Evangelho sem medo das consequências. Lembrando que a nossa segurança, a nossa capacitação está em Deus e não nas circunstâncias ao nosso redor. O sermão de Estevão nos ensina 3 lições, nós vimos elas hoje.
Primeiro, nós somos capacitados pelo Espírito. É Ele quem nos capacita. Assim como Estevão foi cheio do Espírito, nós também somos chamados a ser cheios do Espírito. O Espírito habita em mim, mas muitas vezes nós os sufocamos. E não deixamos que Ele haja em nós e nem através de nós. O Espírito habita, mas parece que nós falamos, Espírito, fica quietinho aqui, que agora eu vou fazer umas bobagens aqui, depois nós falamos. É como eu brinco com algumas pessoas que vêm do Brasil. Eles são crentes lá no Brasil, uma hora que vira aqui, vira uns capetas, vira uns demônios. Parece que eles falam assim para o Espírito Santo, ó, entra aqui na caixinha, fica aí, que eu vou lá para a Inglaterra fazer umas bobagens, e quando eu voltar, nós conversa de novo. E é exatamente isso que nós fazemos também. Nós falamos para o Espírito, Espírito, fica aqui, feche os seus olhos, não veja, não olhe, não perceba, porque agora eu vou fazer umas bobagens aqui. É exatamente isso que nós fazemos. É como Pedro disse, Ananias e Safira. Vocês acham que podem enganar o Espírito Santo de Deus? Nós achamos que podemos enganar o Espírito Santo de Deus? Já pensou se Deus fizesse conosco assim como fez com Ananias e Safira? Vai enganar? Pum, morreu. Cai duro, puf, na frente da igreja. Aí tem que chamar os meninos mais novos, tudo forte para levar o corpo. E cuidado para não cair também. Então nós vemos que a capacitação é do Espírito, vem do Espírito e é pelo Espírito. Nós vimos a história de Deus através da Escritura. Estevão nos mostrou que a palavra de Deus é a nossa fortaleza em tempos de tribulação. A história dos heróis da fé, como Abraão, José e Moisés, que nós vimos hoje, nos encoraja a perseverar e lembra que Deus sempre cumpre as suas promessas. Sempre cumpre as suas promessas. E nos lembra também que aqui não é a nossa casa. Nossa casa é com o nosso Senhor. Com o nosso Senhor. Onde Cristo está à destra de Deus, pronto para nos receber. E essa visão, ela precisa nos fortalecer a enfrentar tudo que nós temos passado como igreja. Mesmo na morte, nós estamos indo para a presença do Senhor. Assim como Estevão manteve seu testemunho fiel até o fim, irmãos, nós também somos chamados a viver de maneira que reflita a luz de Cristo. Mesmo na face da oposição, nosso dever, nossa fé deve ser inabalável. Lembrando sempre que Deus é maior do que qualquer adversidade pelo qual estejamos passando. Do que nós temos reclamado? Qual é a nossa reclamação essa semana? Qual é o nosso problema essa semana? Quando você começar a reclamar, quando você começar a murmurar por coisinhas pequenas, por coisas bobas, porque, a minha não reclama disso não, mas eu sei que tem gente que reclama. Porque não fechou a tampa do vaso? Porque não colocou a toalha molhada em cima da cama? Porque a mulher queimou o arroz? A hora que você começar a reclamar dessas bobeirinhas, lembra de Estevão. Lembra da cabeça dele esmagada com uma pedra. Lembra de Paulo. Lembra de Paulo degolado. Lembra do Senhor Jesus na cruz, morrendo por mim e por você. Não deixe que essas coisinhas bobas tirem o foco, ou nos tirem do foco. E que nós possamos viver dessa maneira. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. Com a capacitação do Espírito Santo atuando em nós e através de nós. Amém? Vamos orar. Se você puder ficar em pé. Pai Santo, agradecemos pela Tua palavra, que nos fortalece, que nos encoraja. Obrigado pelo exemplo de Estevão, que nos mostrou o que significa ser cheio do Espírito e o que significa permanecer fiel, mesmo em meio à perseguição. Senhor, nós pedimos que também sejamos exemplos como esse homem foi, cheios do Teu Espírito, cheios de sabedoria, cheios de coragem e capacitados a viver dessa maneira, exalando a Tua graça e o Teu poder. Ajuda-nos a lembrar, Senhor, da Tua história e de tudo que o Senhor fez através da história.
Ajuda-nos a confiar nas Tuas promessas e a buscar sempre a Tua presença em todas as circunstâncias, Senhor. Dá-nos coragem para testemunhar de Cristo, mesmo diante da oposição. Que nosso testemunho seja o reflexo da Tua glória, do Teu amor e da Tua salvação, atraindo assim outros para Ti. E quando, Senhor, passarmos por dificuldades, lembra-nos que nossa verdadeira casa é com o Senhor, onde encontraremos paz e alegria eterna. Eterna. Senhor, capacita o Teu povo, capacita o Teu servo, capacita a Tua igreja. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo testemunho desse homem, obrigado pela fé inabalável, obrigado pelo poder irresistível agindo nele e através dele, que é o poder do Teu Espírito. Que assim seja também na vida de cada um de nós, que assim seja também na vida de todo crente, não só aqui em Canintal, mas de todo crente espalhado pelo mundo, Senhor. Nós oramos por aqueles que estão neste momento passando por perseguições, em países que não aceitam a pregação da Tua palavra, mas eles estão ali, sendo a nossa boca onde nós não podemos ir, sendo a Tua boca, porque o Senhor os enviou ali. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos, por aqueles que têm morrido, que têm padecido por amor ao Teu nome, que eles possam olhar para o céu e enxergar assim como Estevão enxergou, o Senhor em pé, os recebendo na Tua casa de glória. E que o Seu nome seja louvado para todo sempre. É no nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.